Bom, hoje nós estamos aqui para falar de uma temática muito importante, mas pouco falada, né, mas muito impactante. E para isso a gente trouxe aqui a convidada especial, é a Beatriz Durante. Ela é psicóloga, especialista em saúde pela Unifesp e ela é supervisora do programa de acolhimento ao luto da Unifesp no CAISM da Vila Mariana. Então seja bem-vinda, né? Muito obrigada aí pela sua participação. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e eu espero que seja muito proveitoso a conversa de hoje. Então, nós vamos começar primeiro, né, conversando assim, você explicando para a gente qual que é a relação da sociedade atual, né, com a morte ao longo da história. Certo. A relação mudou bastante, né, a gente pensar que, falando da sociedade ocidental, ali no século V ao século XV, a gente tinha uma sociedade que a morte era muito naturalizada, né, era muito comum. Então as pessoas morriam muito cedo e era algo muito compartilhado entre a família, a vizinhança, a pessoa morria em casa, né, então, era algo público, né. Com o tempo, né, as pessoas foram mudando um pouco essa relação entre o século XVI e o século XIX. Aí, e no século XIX, a morte começou a ser até algo temido, assim, algo que a gente queria negar mesmo, né, porque, a relação das pessoas com, a sociedade, com o valor do homem, né, foi mudando. Então, consequentemente, com a vida, as pessoas queriam preservar a vida, então a relação com a morte começou a ser um problema. Então, hoje em dia, né, no século XX, século XXI, a morte, ela tem que ser negada, tem que ser escondida, né, o hospital começou a ser o lugar da morte contemporânea, né, então, esconde-se a pessoa adoecida no hospital, a morte também a gente esconde, então a gente não quer falar sobre isso. Ao mesmo tempo, a gente tem também, né, as mídias, mostrando mortes muito violentas, mas ao mesmo tempo fica ali, né, a gente não encosta muito nessa morte, né, então é muito, ao mesmo tempo que parece muito opostos, a gente ainda assim não encosta nessa morte, fica ali na TV, né, então é uma morte que a gente não quer ver, a gente não quer ter contato no nosso cotidiano. Beatriz, quais são os aspectos que influenciam o modo como a sociedade se relaciona com o fenômeno da morte? Certo. A gente tem tanto essa questão histórica, né, temos as partes tanto cultural, econômica, política, temos as próprias crenças familiares ali, né, então como que, temos os rituais que as pessoas têm em relação à morte específica, né. Então, no Ocidente e Oriente temos, modos diferentes de olhar a própria morte, e temos os próprios sentidos, pessoais de cada pessoa, né. A própria relação que a pessoa tem com o mundo, com a sua história em relação à morte, faz com que ela veja a morte e o luto de modos diferentes. Então, falando do fenômeno do luto, como que a gente pode defini-lo? É uma vivência experienciada após uma perda significativa, né, então essa perda, ela é através de um vínculo que se rompe, um vínculo geralmente significativo, que vai romper. Então, se a gente fala de morte em específico, a gente está falando de alguém que em sua corporeidade não existe mais nesse mundo. Ah, e esse luto, ele está relacionado apenas com a morte de alguém? Não, a gente pode falar de luto, em diversos sentidos. Acho que morte é aquele mais clássico, né, mas a gente pode falar por perda de relacionamento, pela perda de um pet, né, um animal doméstico, ou então, pelo término da residência de uma faculdade. O caso do Rio Grande do Sul agora, então a perda de, objetos, perda de uma casa, né, perda de fotos, né, de lembranças, né, que tiveram por conta de um desastre. Então, tudo isso a gente está falando de um luto. Também a gente tem, por exemplo, o luto coletivo, que a gente vivenciou muito na pandemia. Às vezes tiveram pessoas que nem perderam um ente por conta do Covid, mas a gente teve toda uma questão social ali,
por conta do Covid, da pandemia. Por exemplo, a perda do Paulo Gustavo, né? Foi todo uma perda que todo mundo sentiu, né? Então a gente tem diversas perdas e lutos. Então acho que é lutos no coletivo mesmo, que acho que é muito importante a gente validar, porque senão fica um luto não reconhecido mesmo. E isso atrapalha, né? E impacta bastante o processo de luto. Tá. E assim, quais os aspectos que influenciam nessa vivência do luto? Assim como, no sentido que a gente dá para a morte, né, então, o sentido que a gente dá para o luto e vivencia o luto, né, então, os aspectos históricos, os aspectos sociais, políticos, econômicos, tudo isso influencia, assim como, né, qual que era, a relação, a qualidade do vínculo que eu tinha com aquela pessoa, como que foi a morte, né, daquela pessoa, então, o rompimento daquele vínculo, né. Tudo isso acaba influenciando, em como que eu vou vivenciar. Então, se às vezes foi uma morte abrupta, ou às vezes uma morte por suicídio, por exemplo, né, geralmente tem um impacto diferente do que uma morte que às vezes, já, tinha um adoecimento já a longo prazo, né. Então tudo isso vai influenciando, né, a morte de uma pessoa que tinha, um vínculo com uma mãe que, era super conturbado, né, era conflituoso, com uma mãe que ali era super um vínculo muito próximo, né, então tudo isso afeta como que vai ser essa vivência, né, assim como os próprios recursos da pessoa em lidar com perdas, né. Então tem a história pessoal, tem a história coletiva, né, então acho que muitas coisas vão afetando e atravessando essa vivência. No início do podcast, né, você mencionou aí, se referiu que o hospital é o lugar da morte contemporânea. Pensando assim nos profissionais de saúde, quais os sentimentos se verificam com maior frequência, né, diante das situações de morte e luto nos ambientes de trabalho? Bom, considerando que a gente está em uma sociedade que tem dificuldade de olhar para a morte, isso não deixaria de atravessar também os profissionais de saúde, né. Então, os profissionais de saúde a gente vê que buscam muito pela cura da vida, né. Então, quando, geralmente os profissionais entram na graduação, elas buscam muito pela cura, né, pela vida mesmo. Então, quando eles vão se deparando com a morte dos pacientes, costuma, chegar muito como um fracasso para eles, né, como se eles não tivessem dado conta, né, do próprio profissão deles ali, né, da proposta terapêutica, né. Mas é importante a gente começar a ter um outro olhar sobre isso, né, porque às vezes a gente está ali para ofertar cuidado, para a gente ofertar conforto acima de tudo, do que ofertar uma cura, né. A gente precisa cuidar acima de tudo, né, e a morte é algo natural, né, é algo que a gente deveria esperar, mas é tão difícil de olhar, né, que realmente muitas vezes adoece o próprio profissional, né, muitas vezes vivencia com um estresse muito grande, as pessoas às vezes se afastam do próprio paciente que está nesse processo, não conseguem conversar com ele perguntando como que ele está, o que que ele está sentindo, quais são os desejos dele. Então, o quanto vai, dificultando até o processo de morte, processo de adoecimento daquele paciente e da família, né, porque não é possível conversar ali, né. Então muitas vezes, quando a gente pensar, né, que geralmente os profissionais têm muitos pacientes e vivenciam várias vezes isso, eles podem vivenciar, própria depressão, ansiedade, às vezes, o abuso de substância, né, o burnout, né, então é preciso cuidar disso, né, a gente precisa falar mais sobre isso, principalmente no ambiente de saúde, que a gente acredita que os profissionais estejam, prontos para lidar com isso, mas muito pelo contrário, né, a gente vê muita dificuldade mesmo de olhar para essa situação. Sim, sim. Agora, Beatriz, assim, como
que a gente, dentro desse contexto, né, tão complexo em relação aos profissionais, como que a gente pode preparar mais esses profissionais de saúde para lidar com essas situações complexas? Como é que vocês avaliam essa questão desse auxílio ao profissional? Acho que primeiro fortalecer essas relações grupais no local de trabalho, acho que é muito importante. As pessoas poderem falar sobre isso, não se isolarem, né, e cada um ficar ali sentindo aquilo sozinho. Eu acho que isso acaba complexificando muito toda a relação com o trabalho, né? Acho que se capacitar é muito importante, né? Então, abrir cada vez mais espaços para falar sobre isso, seja supervisão, seja em cursos, né? Acho que cada vez mais é mais difícil da gente ver espaços de supervisão, né? A gente sabe que na psicologia é obrigatório na graduação e depois é muito recomendado, mas acho que nos outros espaços, nas outras profissões, é mais difícil da gente ver, né, espaços para falar sobre isso, ainda mais sobre saúde mental, né? Então, quanto mais espaços de acolhimento a gente tiver para isso, é mais importante e a gente pode cuidar desses profissionais para ter menos também adoecimento nesse local de trabalho, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? E eu acho que não só no hospital, né? Em qualquer lugar de trabalho relacionado à saúde, né? Agora, você faz parte, né, do PROALU, que é o Programa de Acolhimento ao Luto da Universidade Federal, né, da Unifesp, do CAISM. Você podia contar para a gente um pouquinho como é que funciona, né, para que serve, como é que é a estrutura, como supervisora, assim, você dá esse detalhamento para a gente de um programa inovador, né? A gente busca dar assistência emocional para pessoas enlutadas, né? Então, a gente tem algumas estruturas, então a gente faz ou então acolhimento breve ao luto, ou então psicoterapia, seja individual ou em grupo. A maioria é individual, para tanto crianças e adolescentes, que chamam pequenos enlutados, quanto para adultos e idosos, que aí é o grupo de adultos. E é pelo SUS, é gratuito. Começou na pandemia mesmo, esse grupo. A gente começou atendendo só pessoas enlutadas por Covid. Hoje em dia a gente atende todas as pessoas enlutadas, inclusive por animais domésticos, enfim. Cada vez mais a gente tem crescido, assim, acho que a demanda tem crescido também, né? Tem vindo gente de todo o país. O de adulto é online, então a gente consegue abraçar essa demanda, né? O de pequenos enlutados, por ter que ter muito mais cuidado, né? A gente acaba fazendo a maioria presencial aqui no CAISM, né? Então a gente entende que tem que ter um cuidado a mais com a criança, com os cuidadores, né? Então até a fila de espera às vezes acaba sendo maior também, né? Então nós somos completamente voluntários, então a gente vai indo muito aos poucos o crescimento, mas tem sido muito significativo, assim, a procura e os atendimentos que a gente tem feito, né? E aí até eu tenho alguns dados, né? Em 2020, a gente atendeu 92 pacientes e foram 508 atendimentos desses pacientes, e antes era só acolhimento breve ao público adulto. E em 2024, no momento, a gente tem 76 pacientes e 912 atendimentos. A gente tem tido mais procura e demanda mesmo para atendimento de psicoterapia. Acho que os casos que têm vindo são cada vez mais graves, né? Então a gente tem também apoio aí da psiquiatria, né? Porque a gente não tem conseguido, são às vezes casos já muito mais crônicos, assim, né? E em 2023 a gente atendeu 178 pacientes no adulto, foram 2.136 atendimentos, né? Então, acho que é uma demanda que cada vez mais cresce, né? Por mais que a gente não fale tanto sobre isso, acho que tem muita gente que está sofrendo sobre isso e que não, às vezes, tem espaço para ter esse acolhimento, né? Então, acho que quanto mais a gente falar,
quanto mais a gente levar essa informação, né, acho que é mais importante a gente estar tendo um bom encaminhamento pela rede, porque quanto mais eles vão conhecendo, eles vão encaminhando mesmo para a gente. Então, acho que é muito importante, assim, e acho que o Instagram do ProAlu é @proalu.unifesp, então lá tem como encaminhar para a gente, né, pelo e-mail também, então acho que todas as informações estão lá e a gente também tem bastante conteúdo sobre luto, né, sobre diferentes tipos de luto também, então a gente está tentando também trazer conteúdo, informação pelo Instagram, que hoje é, eu acho que o modo mais difundido aí para a gente chegar em mais gente, né? E a gente tem crescido aí, de modo orgânico, mas tem crescido. Agora, Beatriz, é uma equipe multidisciplinar, vocês chegam lá, passa por uma triagem, como é que é esse funcionamento, assim, essa parte entra no Instagram, ou eu chego lá, ou é encaminhado, e passa por uma triagem, é isso? Sim, sim. Manda e-mail, né? Então, com as informações básicas de contato. Então, a gente recebe, aí fica na fila, aí entra numa triagem e a maioria já entra na triagem e já entra no atendimento se entrar de acordo com o serviço, né? Então, para você entrar, você precisa ter como demanda principal o luto, né? Porque às vezes chegam algumas outras demandas que tem principal, sei lá, caso de psicose, né, ou então dependência química, e a gente acaba mandando para a rede, né? Então, precisa ser a demanda principal o luto, e aí se entrar, né, na nossa demanda ali, a gente já começa o atendimento, né? Acaba ficando um tempo na fila, porque a gente tem muita demanda, mas a gente cada vez mais está tentando ampliar a equipe, que a maioria das pessoas que atendem são psicólogos, né? Ou então psiquiatras que estão no programa de aperfeiçoamento em psicoterapia, né? Então, geralmente é o pessoal da Unifesp mesmo, e tem os psiquiatras também. A gente consegue parceria também com o serviço social, se precisar, né? Mas a gente costuma trabalhar mais com a rede se precisar de outras demandas, né? Queria complementar uma coisa, né? Que antigamente a gente falava muito sobre as fases do luto, né? Que a Kübler-Ross trouxe como conceito, né? Mas hoje em dia a gente pensa que já é uma teoria um pouco superada, né? Que infelizmente ainda é muito difundida, principalmente entre os profissionais de saúde também. E a gente pensar que o luto, se a gente pensar em um luto que são em fases, geralmente até atrapalha um pouco o processo de luto das pessoas, porque elas pensam que elas precisam ir passando de fase em fase até completar o ciclo e depois elas seguem a vida, né? E aí elas ficam um pouco perdidas, né? Como se, eu não dei conta de completar esse ciclo, eu passei às vezes até pelos sentimentos ali, mas e agora que eu ainda sinto a dor, né? Como que funciona isso? Então, hoje em dia, a gente fala muito sobre o processo dual de luto, que a gente pensa, né, que a gente é como se fosse um pêndulo. Uma hora a gente está voltada mais para a dor, para essa perda, né? Então, a gente pensa muito mais em o que a gente perdeu, né, com essa perda. O que me falta, o que eu tô ali meio desorientado com essa perda. E aí a outra parte do pêndulo é muito mais voltado para a vida, para a continuidade de uma existência ali sem a pessoa. Mas eu ainda penso nela, ela ainda tá ali como lembrança, como memória, mas eu consigo entender que eu dou conta ali de seguir, né? E o pêndulo é porque a gente vai oscilando mesmo, né? Tem hora que a gente está mais voltado para a perda, tem hora que a gente está mais voltado para a vida. A ideia é que mais no começo, né, do luto, a gente está mais voltado ali para a perda e aos poucos a gente vai oscilando mais
para continuidade da vida, né? A ideia é que a gente não pensa mais que a gente supera um luto, né? A gente não fala mais de superação, a gente ressignifica a morte da pessoa, né? A gente não tem como a gente retornar a um estado em que a pessoa não tem a dor de um luto, né? Que a gente não tem essa morte já como um carimbo ali na nossa vida, né? Ela existe, mas agora a gente vai recriando ali, ressignificando o mundo com essa perda, mas podendo criar novas coisas junto com esse luto, né? Então, a gente vai construindo coisas em cima disso. Não, excelente, eu acho que essa finalização, essa complementação foi fundamental, né? Porque realmente está muito uma crença distorcida, né? De essas fases encerrou, acabou, né? É muito forte isso que você falou agora, né? Na hora que a gente aceita, né? A hora que a gente aceita esse pêndulo, né? De vai e volta, fica de alguma forma para lidar com o luto fica muito melhor, né? Eu já não vou falar que eu estou frustrado, que eu não consigo, né? Ah, não consigo. As pessoas falam, nossa, mas ela não ultrapassou ainda, né? Isso acaba reforçando essa crença distorcida e não acolhe, né, toda a dor da pessoa, que a gente não é uma linha, né? Nós não somos uma linha, né? A gente tem essas oscilações. Então foi fundamental a tua colocação agora. Então, novamente, muito obrigada. Viu? Um enorme privilégio aí poder estar conversando sobre essa temática com você, especialista. Imagina, muito obrigada e obrigada por me escutarem.